Bom dia, pessoal. Bom dia. Professor. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia. Então, gente, a ideia da aula de hoje era discutir dúvidas com vocês, né? Sobre esses temas de biomoléculas que foram estudados até agora. Aí eu lembro que tinha alguns com dúvidas nos exercícios de água, outros com dúvidas sobre o questionário. Então, podemos começar aí puxando pelas dúvidas de vocês mesmo. Professor, Oi. você pode repetir o que confere o potencial redutor do carbono numérico? Eu ainda não entendi, por favor. Tá, deixa eu colocar aqui uma imagenzinha só para facilitar um pouco. Então, a sua dúvida aqui era sobre potencial redutor do carbono anomérico, né? Esse carbono anomérico, como ele foi modificado a partir do carbono da função aldeído, nesse exemplo aqui, né? E está ligado a dois oxigênios, se ele participar de alguma reação de substituição dessa hidroxila, de alguma outra reação com outros componentes, ele vai ter uma tendência a doar elétrons para esse outro composto. Tá? Então, funcionando como um agente redutor. Agora, quando ele já tem essa hidroxila substituída por alguma outra coisa, esse potencial redutor é diminuído. Então, ele não é mais chamado de carbono de extremidade redutora ou de carbono redutor nos carboidratos. Tá? Então, esse conceito de extremidade redutora é em função do potencial redutor que essa região, que essa função tem. Não sei se era essa a sua dúvida, depois dá um retorno. Aqui. Então, o potencial redutor vem da função que ele tem? Isso. E não dos dois oxigênios que ele está ligado? Também, o fato dele estar ligado a esses dois oxigênios é que dá a ele essa função, né? Então, ele vai ter essa função de M-acetal, nesse caso aqui, vai ser chamado de função M-acetal, e essa função confere a ele esse potencial redutor. Tá bom, obrigada. Quando ele é transformado em acetal, isso muda. Beleza, obrigada. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Explicar mais uma vez a parte DL dos carboidratos. Então, o DL é aquela nomenclatura que é dada em função da comparação com o gliceraldeído. Deixa eu botar na figurinha aqui quem que é o gliceraldeído. Tá aqui. Então, o gliceraldeído é esse monossacarídeo aqui com uma cadeia bem curtinha, né? É o monossacarídeo com carbono assimétrico de cadeia mais curta que existe. Só tem 3 carbonos e só tem um dos 3 que é assimétrico. Porque uma extremidade tem a dupla da função, outra extremidade tem 2 hidrogênios. Então, essas extremidades não têm como ser assimétricos. E esse do meio aqui tem 4 ligantes diferentes, então ele é assimétrico. Tá? Então, como ele é assimétrico, ele vai ter a disposição espacial D e L, que seriam representados nessa figura aqui, com a hidroxila e o hidrogênio. Nesse caso aqui, para a direita, a hidroxila é o D. Se a hidroxila fosse para a esquerda, nesse carbono só, seria o L. Para os outros monossacarídeos, é feita uma comparação com esse aqui. Então,
nesse exemplo da glicose que está aqui, ou em qualquer outro monossacarídeo que fosse desenhado aqui do lado. Para comparar com o gliceraldeído, a gente olha para o carbono assimétrico mais distante da função. Então, aqui está a função aldeído, vai descendo, descendo, descendo. Esse aqui é um carbono assimétrico, está distante. O próximo é assimétrico? Não. Então, esse aqui é o assimétrico mais distante. Está representado com a mesma disposição do gliceraldeído? Tá. Então, esse aqui é a D-glicose. A glicose é o nome usual desse monossacarídeo. E o fato dele ser DOL é pela comparação da disposição espacial do carbono assimétrico mais distante da função. Depois me diga aí se ficou claro, Fernanda. Aí a pergunta seguinte era de caracterização da estrutura tridimensional. Então, essa história de estrutura tridimensional... Rapidinho. Licença. Oi, fala. Licença, por que o de baixo não é assimétrico? Eu não entendi. Na glicose, Isso. esse aqui não é assimétrico porque ele tem 2 ligantes iguais. Né? Os 2 ligantes aqui são hidrogênios. Então, não dá para ter 2 posições espaciais diferentes porque você não consegue diferenciar um hidrogênio do outro. Ah, tá, entendi, obrigada. Para ele ser assimétrico, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Entendi, obrigada. E lembra que para ver o ligante, você não olha só para o átomo que está ligado, né? Você olha para todo o grupo que está ligado aqui. Tá? Ok. Então, eu estava respondendo a pergunta aqui da Gabriela sobre estrutura tridimensional. A estrutura tridimensional é simplesmente uma estrutura em que você leva em consideração o dobramento dela num terceiro eixo no espaço. Quando você representa no papel, você representa em 2 eixos, a menos que você faça algum símbolo que represente profundidade. Mas as estruturas das moléculas têm um padrão tridimensional. Quer dizer, você vai ter alguma coisa que sai para cima ou para baixo de um determinado plano. Tá? No caso dos carboidratos, isso começa a chamar mais a atenção quando você tem estrutura cíclica, em que essa parte aqui de uma estrutura de piranose pode se dobrar para cima ou para baixo, e essa outra parte aqui também, dando aquelas estruturas em barco ou cadeira. Então, aqui a gente já tem uma representação em perspectiva do que seria a tridimensional. Está desenhado no papel, mas está representando o que estaria dobrado para cima e o que estaria dobrado para baixo. Então, é isso que a gente costuma fazer referência a estruturas tridimensionais. É uma curvatura nas ligações? Sim, mas é uma curvatura em relação a um plano. Então, quando você tem posições diferentes dos átomos dessa estrutura nos 3 eixos do espaço, né, de uma representação espacial. Professor, Oi, fala. antes de mudar o assunto, porque eu fiquei com uma dúvida parecida, a ligação glicosídica, ela também garante essa estrutura tridimensional? Sim, a ligação glicosídica também está envolvida nessa questão de estrutura tridimensional. Por quê? Cada monossacarídeo da ligação glicosídica vai ter a sua forma de barco ou cadeira, dependendo da forma do anel. Mas a ligação entre um anel e outro vai sofrer rotações e vai tender à formação daquela helicoidal. Cadê? Aqui. Você tende à formação de uma hélice com as ligações glicosídicas. Então, quer dizer, a ligação glicosídica em si, ela vai rodar em 2 ângulos específicos, vai ter flexibilidade em 2 ângulos, e essa flexibilidade induz uma outra posição. Está vendo que um está num plano aqui e o outro está um pouquinho mais inclinado para baixo aqui? Então, essa ligação glicosídica já induziu essa disposição. Por que eu estou falando induz e não faz ou garante essa posição? Porque você tem várias possibilidades de rotação dessas ligações. Então, ela tem uma tendência a essa formação helicoidal, mas pode girar para o outro lado. Só que, nos monossacarídeos, nos óligo e polissacarídeos,
essa tendência a helicoidal, ela se estabiliza quando você tem uma região da hélice fazendo ligação de hidrogênio com outra região da hélice. Aí você estabiliza isso por outras ligações. Então, essa tendência inicial vai ser estabilizada por ligações de hidrogênio. Ficou claro? Sim, obrigada. Joia. Professor, Oi. como a gente pode olhar um monossacarídeo na forma cíclica dele e definir se ele veio de uma função cetona ou de uma função aldeído? Procurando pelo carbono anomérico. Aqui. Nesse exemplo de cima aqui, a gente tem uma hexose, né? Tem 6 carbonos, e o carbono anomérico é aquele que foi formado quando virou cíclico e era o carbono da função linear também. Para saber se ele era aldeído ou cetona, a gente vê que carbono é esse. Nesse exemplo aqui, então, ele é o carbono 1. Está ligado a 2 oxigênios, então ele é anomérico, e ele é o carbono 1 dessa estrutura. Se ele é o carbono 1, quando a gente passa isso para a estrutura linear, ele continua sendo o carbono 1. Quer dizer, o carbono da função na linear vai ser o carbono 1. Bom, quando o carbono da função está na extremidade, então a função é aldeído. Lembra que a diferença entre o aldeído e a cetona é que no aldeído o C-O está na extremidade e na cetona ele está no meio da cadeia. Nesse outro exemplo aqui de baixo, a gente vê que o carbono anomérico é o carbono 2, está ligado aos 2 oxigênios. Então, esse aqui, essa frutose, quando passar para a estrutura linear, vai ter o carbono da função no carbono 2, portanto, ela é uma cetose. Fez sentido? Entendi, obrigada. Outra coisa, professor. A gente já pode comentar sobre o vídeo de nucleotídeos ou ele é para outra aula? Vamos só terminar de ver as perguntas de carboidratos, porque tem mais algumas aqui no chat também. Tá? E já que Beleza. começou por carboidrato, a gente vai discutindo carboidrato, só para não ficar trocando de apresentação toda hora. Ok? Ok. Professor, repete a diferença, o aldeído, o carbono, ele fica na extremidade e a acetona? Fica no meio da cadeia. Ah, tá, obrigada. Assim, no meio, quer dizer, em qualquer outra posição que não seja extremidade. Né? Não é exatamente no meio. Vamos lá. A Ana perguntou aqui que teve dúvida na hora de fazer exercícios de cálculo de água. Tá, então daqui a pouquinho a gente passa para água. Então já sei que vamos ter dúvidas aí em água e nucleotídeos, né? Se bem que nucleotídeos a gente nem viu a aula de revisão ainda. Talvez fosse melhor deixar nucleotídeos um pouquinho mais para frente. Dá para discutir uma outra dúvida se for alguma coisa rápida, mas vamos deixar a maior parte dos nucleotídeos mais para frente, que a gente ainda vai ter uma discussão sobre isso. A minha dúvida é sobre o teste de PCR, então acho que não é muito curta, então acho que pode deixar para depois. Tá. Vamos lá. Carla perguntou aqui que ficou na dúvida da questão 2 de lipídios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de carboidrato. Na 5 de carboidratos, a Luana perguntou aqui. Luana, eu não estou com o questionário aberto. Me diga aí o que é a questão 5 de carboidratos. Qual a importância da extremidade redutora na ligação glicosídica? Então, essa história da extremidade redutora na ligação glicosídica está aqui. Para formar a ligação glicosídica, você precisa ter um certo potencial redutor. Então, na ligação glicosídica, é obrigatório ter uma extremidade redutora disponível. Então, aqui, por exemplo, você tem 2 glicoses. As duas estão com a extremidade redutora livre. Uma delas vai ser usada para formar essa ligação glicosídica numa reação de condensação. É uma reação que, em células, em sistemas biológicos, acontece catalisada por enzimas. E para que isso aconteça, você tem que ter esse potencial redutor da extremidade redutora livre. Então, para conseguir fazer ligação glicosídica, você tem que ter a participação obrigatória de uma extremidade redutora, de um carbono anomérico livre.
Por exemplo, aqui, a sacarose. Ela pode participar de uma ligação glicosídica se o carbono redutor de um outro mono ou oligosacarídeo se ligar a um dos carbonos não redutores da sacarose. Agora, se você tiver um sistema só com moléculas de sacarose, uma solução que só contém sacarose, você não vai conseguir fazer mais nenhuma ligação glicosídica. Por quê? Todos os carboidratos que estão ali já estão com os carbonos anoméricos ocupados. Quer dizer, a gente não tem nenhuma extremidade redutora disponível. Então, se tiver só sacarose, você não consegue ligar a mais nada. Ah, mas e se tiver sacarose... Oi, pode falar. Então, só tem extremidade redutora quando tem carbonos anoméricos, livres, basicamente. Isso. Tá bom. Só tem extremidade redutora quando você tem carbono anomérico livre. Então, aqui na maltose, você tem uma extremidade redutora. Na lactose, também tem uma extremidade redutora. Na sacarose, não tem, porque os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação. Na trialose, também não tem, porque os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação. Mas como forma a ligação glicosídica se eles não têm essa extremidade redutora? Note que, para formar essa ligação glicosídica na sacarose, por exemplo, você vai partir de uma glicose livre e de uma frutose livre. Então, os dois carbonos anoméricos inicialmente estão livres, e aí é formada a ligação entre esses dois carbonos. Depois que ela é formada, você não tem mais carbono anomérico livre. Por quê? Quem que substituiu a extremidade redutora? A própria ligação glicosídica. Entendi agora. Joia. Professor? Entendi também. Obrigada, professor. Joia. Professor? Fala. Eu não entendi como a cetona fica no meio da ligação, tipo, o aldeído fica na extremidade e a cetona fica no meio. Tem algum exemplo? Tem um aqui na tela já. Deixa eu até ampliar um pouquinho para a gente focalizar nele aqui. Aqui. Então, a gente está vendo aqui um pouquinho mais ampliado a sacarose, né? A sacarose é a ligação glicosídica entre os dois carbonos anoméricos de uma aldose, que é a glicose, com uma cetose, que é a frutose. Por quê? No caso da glicose, o carbono anomérico é o carbono 1, então, se passar para a forma linear, ele seria o carbono da extremidade, então a função estaria na extremidade, seria a função aldeído. Na frutose, a gente vai ter o carbono anomérico como sendo o carbono 2, né? O 1 está aqui em cima, o 3 está aqui embaixo. Se passar essa frutose para a estrutura linear, na posição 2 a gente teria a função, que seria uma função cetona, porque não está na extremidade. Era essa a sua dúvida? Obrigada. Sim. Então, vamos lá. A questão 5 dos carboidratos já foi, da importância da extremidade redutora na ligação glicosídica. As ligações glicosídicas... Professor. Oi, fala, gente. Aí nessa imagem tem um acetal na maltose e um M-acetal. Qual a diferença? Ah, tá. Então, lembra que você pode ter, quando você faz a forma cíclica, a função na forma cíclica pode ser função M-acetal ou função M-cetal, que corresponde à função aldeído. Então, M-acetal corresponde à função aldeído na estrutura linear. Quando fecha a forma cíclica, ele passa a ser chamado de M-acetal. E na forma linear, quando a função é cetona, na forma cíclica, ele vai passar a ser chamado de M-cetal. E quando esse carbono anomérico ele perde o potencial redutor, ele passa a ter um substituinte, o M-acetal passa a se chamar acetal e o M-cetal passa a se chamar cetal. Então, aqui, nessa glicose da esquerda, a gente tem a função acetal, porque o carbono anomérico está na extremidade, é o carbono 1,
Então, veio de uma função aldeído e porque ele não está livre, ele não tem mais o potencial redutor. Então, ele é um acetal. Na glicose da direita, o carbono 1 é o carbono anomérico, é o carbono da função, então ele veio de um aldeído e ele está livre. Então, ele vai ser um M, porque está livre, acetal, porque veio de um aldeído. Nesse outro exemplo que a gente tem aqui na frutose, a glicose vai ser a mesma coisa, né? Ela vai ter uma função acetal, porque veio de um aldeído e está substituído o carbono anomérico. E a frutose vai ser um cetal, porque ele está substituído, então não é M, é cetal, e veio de uma cetose, porque o carbono anomérico é o 2. Entendeu? Sim, obrigada. Joia. Vamos Professor, então na molécula de sucrose, tipo, a da esquerda, o carbono 4, ele seria M-acetal? Ou cetal? Não. O da esquerda? Não? Na sacarose, você está falando, né? Isso. Então, essa nomenclatura de... Não, na sacarose não, foi mal, desculpa. Na glicose mesmo. Na glicose. Tá, então... desculpa. Tá certo, na da esquerda. Eu que estou maluco aqui, trocando as coisas. Não, relaxa. Então, vamos lá. Na molécula de glicose da sacarose. Né? Essa aqui que eu estou mostrando com esse carbono 4 aqui, que eu estou com a mãozinha aqui do PowerPoint em cima. Esse aqui, ele não vai ser nem acetal, nem M-acetal, nem cetal, nem M-cetal. Por quê? Porque essa nomenclatura se refere ao carbono anomérico que veio da função no linear. Né? Para ter essa função, ele teria que, na estrutura linear, ter uma dupla O, e na estrutura cíclica está ligado a 2 oxigênios. Esse aqui ele não é carbono anomérico. Ele não é carbono anomérico, não é carbono da função aldeído nem cetona na linear. Então, ele não recebe nome de M-acetal, nem acetal, nada disso. Só os anoméricos é que tem essa nomenclatura. Entendi. É que eu achei que ele podia se comparar ao carbono 2 da sacarose, mas entendi a diferença. Isso, porque o carbono 2 da sacarose está ligado a 2 oxigênios, um aqui e outro aqui. Esse aqui só está ligado a um oxigênio. Quer dizer, na estrutura linear, o carbono 2 veio de uma função cetona, ele tinha um C-O. Esse carbono 4, na estrutura linear, ele estava da mesma forma que ele está aqui, ligado a uma hidroxila, um hidrogênio, o carbono 5 e o carbono 3. Ok? Entendi. Obrigada. Joia. Professor, Oi? eu queria ver a questão 9 de carboidratos, que fala o que torna a celulose insolúvel. O que torna a celulose insolúvel. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para a figurinha que mostra alguma coisa da celulose, para facilitar. Aqui a gente tem o amido, aqui, celulose. Então, por que a celulose é insolúvel? Então, qual que é a diferença aqui da celulose para o amido, para o glicogênio? Celulose, ela vai ser formada por ligações beta-1,4 entre as unidades de glicose, quer dizer, ela é formada por unidades de beta-glicose e não de alfa-glicose. Na alfa-glicose, comentei com vocês, a gente tem essa tendência helicoidal que é estabilizada pelas ligações de hidrogênio. Na beta-glicose, a estrutura espacial vai ser um pouquinho diferente. Você não tem uma tendência à formação de helicoidal, você tem a tendência a uma formação linear, formando um zigue-zague entre as unidades. Uma sobe um pouquinho, outra desce um pouquinho. Uma sobe um pouquinho, outra desce um pouquinho. E dessa forma, a gente consegue fazer ligações de hidrogênio de uma fita com ela mesma, né? Deixando outras hidroxilas alinhadas e livres para interagir com fitas que estão ao lado dessas. Então, você consegue uma estrutura mais condensada,
com mais ligações de hidrogênio. Aí o que vai acontecer? Se você já ocupou a maioria das hidroxilas com ligações de hidrogênio na mesma fita ou entre fitas vizinhas, você vai ter várias ligações de hidrogênio da celulose com ela mesma. Quase não cabe molécula de água ali no meio, são muito poucas. As moléculas de água vão conseguir se ligar onde? No que está na superfície, no que não está em contato com outras fibras, porque se tiver uma outra fibra ali, vai ocupar as ligações de hidrogênio. No amido e no glicogênio, a situação é um pouco diferente, principalmente quando você tem mais ramificações. Porque quando você tem mais ramificações, você dificulta a interação entre essas hidroxilas da cadeia com ela mesma. Você permite, então, que tenha algumas hidroxilas ali no meio que não estão interagindo com a cadeia do glicogênio. Se elas não estão interagindo com a cadeia, elas podem permitir o encaixe de moléculas de água ali dentro, o que vai afrouxar essa estrutura. Você vai criar mais espaço por conta da presença da molécula de água. Então, você vai ter vai ter uma camada de água de solvatação em volta disso e inserida na molécula também, na macromolécula, no amido e no glicogênio. Na celulose, você não consegue inserir moléculas de água com tanta facilidade, são muito poucas que entram ali. Dessa forma, então, você não consegue solubilizar essa celulose. É muito mais difícil, porque você tem uma estrutura muito grande com pouquíssimas moléculas de água lá dentro. Ah, mas quando cai água no papel, ele molha. Como é que é isso? Ué, porque ele molha porque o que está na superfície dele tem algumas hidroxilas expostas e permite a interação com a água. Entre uma fibra contando fibra que contém milhões de fibrilas de celulose. Entre uma fibra de celulose e outra, você vai conseguir encaixar algumas moléculas de água. Mas nas fibrilas que estão compactadas, você não consegue. Então, daí essa estrutura que começa com a diferença da beta-glicose para a alfa-glicose e se traduz numa diferença espacial de distribuição das cadeias e se traduz ainda além nas ligações de hidrogênio entre fibras, explica essa diferença de solubilidade de glicogênio e amido diferente da celulose. Obrigada, professor. Nada. Vamos lá, o que mais? Ainda vai deixar a aula passada no YouTube? Pois é, estou em falta com vocês, desculpem. Estou um pouquinho atrasado aqui nos projetos de pesquisa do laboratório e não tive tempo de como é que chama? Editar as extremidades do arquivo da aula e passar isso para o YouTube, mas preciso fazer sim. A passada e essa aqui. Vamos lá, gente, mais perguntas. Tem uma pergunta no chat. Opa. Ah, sim. E ligações glicosídicas podem ter insaturações? Não. Ligação glicosídica não tem insaturação. É uma ligação do carbono com oxigênio com outro carbono. Não tem outros carbonos ali no meio. E nos monossacarídeos que vão fazer parte, a gente já viu que não tem insaturação. Então, não tem nem no monossacarídeo, nem na glicosídica. Professor? Oi. Qual a diferença mesmo entre o glicogênio e o amido? Porque ambos são formados por glicose e unidos por ligação glicosídica, né? Isso. A principal diferença é a quantidade de ramificações. No glicogênio, você só tem estruturas com ramificação. No amido, você pode ter... Aqui. No amido, você pode ter amilose e amilopectina. A amilose não tem ramificação e a amilopectina tem, mas geralmente tem menos do que o glicogênio. Então, a principal diferença é a presença de ramificações, que o glicogênio tem mais que o amido. Mais dúvidas de carboidrato?
Professor, mas em relação ao monômero do glicogênio em relação ao amido? É o mesmo. Os dois usam... Não tem diferença nem de alfa, nem de beta, nada? Não, os dois têm alfa-glicose. Alfa-deglicose. Tá certo. Tá? Ok, então acho que esgotamos carboidrato, lembrando que ainda tem outras possibilidades da gente discutir dúvida mais para frente, né? Ainda vai ter fórum, ainda vai ter revisão dos monitores, então ainda dá para discutir dúvidas se aparecerem mais para frente. Vamos passar agora para os exercícios de água. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Que exercício que vocês ficaram em dúvida? O que eu fiquei em dúvida é de cálculos. Eu fiz todos, mas a 9 eu parei na metade e a 7, apesar de ter visto o vídeo que você postou, eu não consegui entender. Tá. Então, vamos lá. 7, 9. 7. Ah, tá. Então, vamos lá. O 7 está falando que o pKa é descrito como o pH em que acontece uma proporção de 1:1 entre o ácido e a base conjugada, né? E pede para demonstrar isso. Então, é simplesmente um exercício pedindo uma demonstração matemática de que pKa corresponde a concentrações iguais de aceptor e doador. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está feito isso. 7. Então, nessa resposta aqui, a gente está partindo da equação de Henderson-Hasselbalch, né? Então, pKa é igual a pH mais log da concentração de aceptor sobre doador. O exercício pede para demonstrar que pKa é igual ao pH quando essas concentrações são iguais. Então, se a gente colocar aqui nessa equação concentrações iguais de aceptor e doador, essa proporção, essa fração aqui, vai ser igual a 1. Então, eu estou colocando a situação hipotética no meu modelo matemático. Qual que é a situação hipotética? Eu tenho concentrações iguais de aceptor e doador. Quando as concentrações são iguais, a fração é igual a 1. Então, a equação de Henderson-Hasselbalch vai ficar pKa igual a pH mais log de 1. Log de 1 é 0. Então, o pKa vai ser igual a pH. Dessa forma, então, foi demonstrado que a equação de Henderson-Hasselbalch funciona, é um modelo matemático adequado para explicar a situação experimental em que as concentrações de aceptor e doador são iguais. Quando essas concentrações são iguais, pela equação de Henderson-Hasselbalch, o pKa fica igual ao pH. E, experimentalmente, é o que a gente observa. Quando você coloca concentrações iguais do aceptor e do doador de um mesmo tampão, o pH observado corresponde ao pKa daquele tampão. Entendi. Tá. E a outra era 9, né? Vou voltar aqui no enunciado da 9. Então, na 9, ele pede para determinar a massa de dois componentes, 2 sais de sódio e potássio e fosfato, 2 sais de sódio e fosfato, necessários para preparar 1 litro de uma solução tampão em pH 7, com uma concentração de fosfato total definida em 0,1 mol por litro. Então, o que a gente precisa saber aqui para resolver isso? Bom, o enunciado já está dizendo que se trata de uma solução tampão. Então, eu estou adicionando 2 componentes aqui que provavelmente vão se ionizar em solução aquosa, e eu vou ter um componente ácido e um componente básico, formando esse par ácido-base que vão ter o efeito tamponante.
Nesse sal de fosfato de sódio, a gente tem, se for feita a ionização completa aqui desse sal, a gente vai ter a liberação de um sódio, de 2H+, e de um fosfato. E no outro sal, se for feita a ionização completa, vão se liberados 2 íons sódio, 1H+, e um fosfato. Se a gente pensar aqui, qual que é o conceito de ácido e base de Bronsted? Então, pelo conceito de Bronsted, a gente tem um ácido como um doador de prótons e uma base como um aceptor de prótons. Então, se eu estou colocando dois componentes, eu posso comparar os dois para saber quem é o ácido e quem é a base daquele par. Um dos jeitos de se fazer isso é ver quem tem a maior tendência a doar prótons. Nesses dois aqui, só olhando para a ionização completa deles, a gente já vê quem tem mais tendência a doar prótons, porque esse aqui tem a tendência a liberar 2H+, e esse aqui tem a tendência a liberar 1. Então, esse aqui tem uma tendência maior a liberar prótons do que esse, já que eles são sais dos mesmos íons. Né? Bom, como esse aqui tem uma tendência a liberar mais prótons, então esse aqui é o doador, esse aqui é o ácido desse par. E esse aqui vai ser o aceptor, vai ser a base conjugada. Então, eu posso usar a equação de Henderson-Hasselbalch para tentar definir a proporção entre doador e aceptor que eu preciso ter nesse sistema. Por quê? A equação de Henderson-Hasselbalch vai dizer que pH é igual a pKa mais log da concentração de aceptor sobre doador. Né? pH é igual a pKa mais log da concentração do aceptor sobre doador. Eu tenho pH, que é o pH pedido no enunciado. pH tem que ser 7. Eu tenho pKa, que é dado. Eu conheço pH, conheço pKa. Não conheço nenhuma das duas concentrações, mas resolvendo essa equação para a proporção, eu consigo saber, então, qual é a proporção entre aceptor e doador. Porque eu conheço as outras variáveis aqui. pH é dado, pKa é dado. Então, eu vou descobrir qual é a proporção. Só que descobrir só a proporção não vai me permitir descobrir qual é a massa de cada um deles. Porque para saber a massa, eu preciso saber a concentração e o volume. Aí eu calculo a massa. Bom, o volume é dado, então eu preciso descobrir a concentração. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma equação e duas variáveis. Não dá para sair dessa. Eu preciso de uma outra equação. E o enunciado me dá a dica para qual é essa outra equação. Essa outra equação vai estar fundamentada nessa concentração de fosfato total de 0,1 mol por litro. Cada um desses sais contribui com fosfato para essa solução igualmente. Então, eu sei que um desse mais um desse vai me dar 2 fosfatos. Ok. Então, eu sei que a soma das concentrações, a soma das massas adicionadas, vai me dar o total de fosfato nessa solução. Então, se eu tenho uma equação que me diz a proporção entre essas concentrações e outra equação que me diz a soma dessas concentrações, eu posso montar um sistema de duas equações. E aí eu resolvo o sistema e descubro as duas variáveis. Duas equações com duas variáveis, dá para montar um sisteminha relativamente simples. Que é o que está feito aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que Henderson-Hasselbalch, pH igual a pKa mais log da concentração de aceptor sobre doador. Vou resolvendo só essa equação aqui para descobrir que a proporção de aceptor sobre doador vai ser 10 elevado a 0,14
que é 1,38. A proporção entre eles é 1,38. Então, eu posso colocar num sistema de equações que concentração de aceptor dividido pela concentração de doador é igual a 1,38. E a outra equação desse sistema vai me dizer que a concentração de aceptor mais a concentração de doador vai dar 0,1. Porque no enunciado eu tenho lá que a concentração total de fosfato é 0,1 mol por litro. Está montado o sisteminha. Daqui para frente é resolver o sistema de equações. Então, eu comecei a resolver aqui nessa primeira. Aceptor é igual a 0,1 menos doador. E substituir esse aceptor aqui embaixo. Então, onde era aceptor, eu troquei por 0,1 menos doador, dividido por doador, dá 1,38. Resolvo essa parte de baixo aqui. 0,1 menos doador é igual a 1,38 doador. 0,1 é igual a 1,38 doador mais doador. 0,1 é igual a 2,38 doador. Doador é igual a 0,042, que vai ser 0,1 dividido por 2,38. Achei a concentração de doador. Se eu achei essa concentração, é só substituir esse valor aqui em qualquer uma das duas equações. Por exemplo, essa. Então, aceptor é 0,1 menos concentração de doador, que eu acabei de determinar. Então, aceptor é 0,058 mol por litro. Tenho as duas concentrações, de aceptor e de doador. Se eu tenho a concentração, determinar a massa é só fazer um cálculozinho de concentração molar, ou regra de 3. O aceptor, eu sei quem é, o doador, eu sei quem é. Então, eu tenho a massa molar deles, 1 mol dá 141,98 gramas, 0,058 mol vai dar X. Calculo X aqui. Lembrando que eu vou preparar 1 litro de solução. Então, eu tenho 8,23 gramas, que correspondem a 1 mol desse sal. Isso aqui vai ser dissolvido em 1 litro de água para fazer o tampão. E do outro componente, mesma conta, mesmo tipo de conta, né? Massa molar, vezes o número de mols necessário aqui, e eu tenho a massa em gramas. Esclareceu? Ou passei pela sua dúvida sem resolver? Não, esclareceu. Joia. Obrigada. Mais alguém tinha dúvidas nesses 2 exercícios que eu acabei de comentar? Professor, Oi. eu não sei se você vai poder responder isso, mas é nesse estilo de questão que cai geralmente em provas futuras, mais assim, na aplicação? Pode cair esse tipo de questão para fazer cálculo também, mas não é a maioria. A maioria das questões é perguntando sobre um conceito. Então, esse conceito aqui é assim ou não? É verdadeiro ou falso? Mas pode ter alguma questão, porque assim, eu tenho um banco de questões com algumas centenas de questões lá dentro. E tem um sisteminha que vai sorteando questões dos temas e do mesmo nível de dificuldade para cada um. Tá? Então, eu não tenho como garantir como é que vai ser a sua prova. Ok, obrigada. Professor? Oi. Como é que resolve o log? Como é que resolve o log? Tem jeito matemático meio complicadinho de resolver isso, mas você pode usar a calculadora. Tá? O nosso objetivo aqui não é desenvolver a conta do log e tal. Nesse exercício aqui, foi usado o conceito do logaritmo. Né? Então, eu sei que o log do aceptor sobre doador na base 10, quando não coloca a base, normalmente você está usando base 10, né? É igual a alguma coisa. Se o log de um bicho é igual a alguma coisa, esse bicho vai ser igual a 10, que é a base do logaritmo, elevado a essa coisa. Tá? Então, essa resolução desse log aqui usou o conceito de logaritmo. Eu peguei a base do logaritmo elevado ao valor dele, 10 elevado a 0,14, é igual a 1,38. Essa potência aqui foi feita em calculadora. Tá? Não precisa calcular logaritmo, raiz ou potências esquisitas na mão. Então, esse é o pensamento
toda vez que for fazer, né? Oi? É nesse raciocínio que se faz, então, o log. É porque eu também não tinha entendido onde surgiu esse 10, né? Então, agora eu entendi. Isso, esse 10 aqui, ele surgiu da base do logaritmo. Os dois mais comuns, que são base 10 e base neperiana, se representam ou por log ou por ln. E logaritmo em outras bases, normalmente se escreve qual é a base. Então, se fosse log na base 2, por exemplo, teria um doisinho subscrito aqui. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta bem pontual, você nem precisa mudar aí o slide, mas é sobre titulação. Quando a gente fala de titulação, né, tem um titulante, um titulado, aí eu queria saber se a titulação está concluída no ponto de neutralidade ou no ponto de equivalência do comportamento do tampão. Normalmente você considera a titulação concluída no ponto de equivalência, porque você titulou completamente o seu titulado. Você consumiu completamente o componente que era objetivo da titulação. Ah, ok, então. Agora, em algumas situações, você pode ser específica. Você pode, por exemplo, dizer que foi feita a titulação do componente X até a neutralidade. Tá, então, você não fez a titulação completa, você titulou até a neutralidade. Entendi, obrigada. Que mais? Mas na neutralidade não houve o consumo completo do titulado? Não, não necessariamente. Pode coincidir, né? Mas você pode ter situações, por exemplo, em que, quando você chega na neutralidade, você chegou em pH 7. Se o seu tampão, por exemplo, tinha pKa igual a 7, e você estava titulando esse tampão, quando você chegou na neutralidade, coincidentemente, você chegou no pKa. Quando você chega no pKa, você tem concentrações iguais de aceptor e doador. Então, nenhum dos dois foi consumido completamente, porque ainda tem metade daquela solução do outro componente. Entendi. Tá? Entendi, obrigada. Professor, mas quando tiver no pH 7, sempre tem a mesma quantidade de OH- e H+, né? Só que quando está no ponto de equivalência, por exemplo, eu já consumi toda a quantidade de H+ que tinha no meio. E com OH-, por exemplo, eu estou colocando uma base, não sei. Não, você não consumiu todo H+ ou OH- que tinha no meio. Você consumiu todo o componente da sua solução que estava repondo isso, quando você faz a titulação de um tampão. Então, por exemplo, você está titulando um tampão, sei lá, acetato, com NaOH. O tampão acetato é um tampão ácido, né? O par dele é o ácido acético. Você está titulando isso com NaOH. Quando você colocou uma quantidade de NaOH suficiente para transformar todo o ácido acético em acetato, você chegou ao ponto de equivalência. Você consumiu todo o ácido acético, mas não todo o H+ disponível. Tá, entendi agora. Tanto que o pH pode continuar aumentando depois do ponto de equivalência. Se o pH continua aumentando, significa que a concentração de H+ diminuiu mais ainda. Tá certo. Ok? Mais perguntas? Bom dia, professor. Tá dando para me ouvir? Tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver, aumentei meu volume aqui. Pode repetir, por favor? Tá dando para me ouvir agora, professor? Agora sim. Bom dia. Não é uma questão de dúvida, assim, é que acho que até para entender melhor, teria algum lugar onde o senhor indica
onde tem mais exercício como esse para ter mais um treino, uma prática assim? Mais exercícios dessa questão de água e titulação, essas coisas? Isso. No livro, deixa eu pensar aqui, qual livro que teria mais desses exercícios? Eu acho que no livro do Stryer tem alguns exercícios interessantes de titulação de tampões. No livro do Marzocco e Torres também tem alguns problemas lá para resolver. Esses dois tem na biblioteca da UNB. Não sei se estão disponíveis, mas imagino que sim. Certo? Aí a referência completa do livro tem lá no programa da disciplina, que está no Aprender. Os livros que eu passei possuem explicações dessas matérias? Sim. Aqueles livros que eu coloquei lá na bibliografia do programa da disciplina tem explicações dessas matérias, sim. Obrigado, professor. Desculpa, meu áudio travou aqui. Tá, joia. Nada. Professor, eu fiquei com dúvida na 3 do questionário da parte de água. E é sobre... Estava perguntando o que é micela, né? Eu acho que eu já sei o que é isso, mas uma bolha de sabão. Perguntou a estrutura da bolha de sabão. Eu sei o que é sabão em si, mas a bolha de sabão, para mim, é só ar com a característica a característica anfipática. Deixa eu só ver se eu tenho... não entendi a parte da micela, então se puder explicar os dois, eu agradeceria. Joia, beleza. Deixa eu só ver se eu acho uma figurinha aqui que vai facilitar bastante essa explicação. Aqui. Essa figurinha vai facilitar aqui. Tá, então vamos lá. Nessa figurinha aqui, tem os dois exemplos, um do lado do outro. Uma micela e uma vesícula. Ué, peraí. Ah, droga, eu achei. Ah, tem aqui, tem aqui. E a bolha de sabão também. Tem as três coisas que a gente pode comparar. Então, a micela é aquilo que a gente viu naquele programinha lá, que tem a animação de como ela é formada. Micela vai ser uma estrutura globular, que é formada por anfipáticos, que tem uma região externa com as partes polares dos anfipáticos e a região interna com as partes apolares desses anfipáticos. Essas estruturas podem ser formadas com um arranjo um pouquinho diferente. Por exemplo, o que a gente encontra muito em sistemas biológicos são essas vesículas, essas bicamadas lipídicas, que tem uma parte polar externa parecido com uma micela, mas elas têm uma outra camada interna que tem uma parte polar voltada para o interior, que é o que a gente observa nas células, por exemplo. Então, você teria o citosol, deixa eu até pegar o meu marcadorzinho vermelho aqui. Você teria o citosol nessa parte interna, o extracelular nessa parte externa. Tanto o citosol quanto o extracelular costumam ser meios polares, né? Soluções aquosas. Então, eles vão estar em contato com regiões polares desses componentes. E aí vem a história da bolha de sabão. Por que eu coloquei a bolha de sabão no meio dessa bagunça toda? Porque a bolha de sabão também é formada por anfipáticos, o sabão é um anfipático, só que ela é como uma bicamada invertida. Então, a bicamada que a gente tem aqui nas células e organelas, ela pode estar na forma invertida. E por que na bolha de sabão essa bicamada fica invertida e não uma bicamada normal?
O fenômeno que induz a isso é a característica predominante do ar, né? O ar atmosférico, ele é predominantemente apolar. A maioria da sua composição é nitrogênio, que é apolar. Então, essa característica apolar do ar faz com que os componentes apolares dos anfipáticos fiquem expostos tanto para dentro da bolha, que tem ar dentro, quanto para fora da bolha, também tem ar fora. Então, você vai ter a formação de bolha com uma camada polar muito fina das interações dos componentes polares com uma lâmina de água extremamente fina, envolvendo duas camadas de ar, separando, compartimentalizando duas camadas de ar. Fez sentido? Agora fez. Joia. Não fez muito, não. Não. Então, diga aí, Jennifer, qual que é a sua dúvida em questão a isso? Não entendi a bolha de sabão. A micela eu entendi. Eu já sabia o que ela era, mas acho que a bolha de sabão eu não entendi muito bem, não. Então, na micela, você vai ter moléculas de água empurrando as moléculas dos anfipáticos, que vão acabar escondendo os seus polares, os seus apolares no centro, né? Na formação da bolha de sabão, você tem o contrário. Você tem moléculas de água que se ligam aos polares dos anfipáticos, mas você tem uma grande quantidade de ar que vai interagir com os apolares e vai empurrar essas interações polares para a formação de uma camadinha central que vai fechar essa bolha. É por isso que dá esse formato, o formato da bolha mesmo, que a gente tem essa bolinha. Isso. Ok. Você tem essa tendência globular das bolhas, tendência esferoidal das bolhas, porque é a distribuição mais estável para essa lâmina de água interagindo com os polares. E os apolares vão ficar expostos interagindo com componentes do ar, componentes apolares do ar. Entendi. Então, essa é uma das poucas situações em que os polares têm interação e os apolares também têm, né? Isso. Mas na micela, os polares têm interação e os apolares também. Na micela, você vai ter os apolares interagindo uns com os outros aqui no entre meio. si. E os polares vão estar interagindo entre si, um com o do lado dele, e também com as moléculas de água que estão por aqui, em volta dela. Entendi. O que mais? Que outras perguntas vocês têm aí sobre água? Professor, é porque para mim a 9 pareceu muito óbvia e eu não consegui explicar bem, tipo, por que o pH é uma escala logarítmica? Porque o pH é uma escala logarítmica, sendo que para mim é só porque você coloca lá log e dá certo a equação. Isso. Quer dizer, o pH é simplesmente uma invenção humana para facilitar a compreensão de um conceito. O fenômeno por trás disso é a concentração de H+. Só que a variação de concentração de H+ é muito grande. Essa concentração vai variar de 10 a menos 1 a 10 a menos 14. Haja zero aí no meio. Então, você poderia tratar só com a potência do 10. Então de menos 1 a menos 14. Ok, vamos transformar isso num número positivo para ficar mais intuitivo. Então é menos log. Porque o log vai pegar só a potência de 10. Para você não ter que lidar com um número que vai ter 1 zero ou 14 zeros na frente dele. Fica difícil você diferenciar isso. Já números inteiros de 1 a 14 fica bem mais intuitivo para você definir em que posição da escala isso se encontra. Então, na verdade, é uma transformação matemática inventada para deixar o conceito mais intuitivo. Tá? Para ficar uma escala de interpretação mais fácil, já que é um conceito usado no dia a dia, na prática bioquímica ou na prática clínica.
Você precisa avaliar pH de sangue, avaliar pH de secreções com bastante rapidez e saber se isso significa que está muito ácido, está muito alcalino, está dentro da faixa normal. Tá? Tá certo. O que mais? Professor, Diga. na questão 2, sobre as biomoléculas polares não carregadas, está perguntando sobre a interação com a água e por que elas se dissolvem mais facilmente na água. É porque a água é um dipolo e aí ela tem uma interação melhor com a matriz, aí vai quebrando a matriz? Exatamente. Ok. A água vai funcionar como um solvente universal para componentes polares, porque a água tem o dipolo e o outro componente, por ser polar, também vai ter uma facilidade de interação eletrostática. Entendi. Queria confirmar a resposta, estava certinho. Joia, tá certo. Obrigada. Professor, nessa questão eu queria saber qual que é a relação da molécula ser carregada ou não. Eu fiquei confusa. O fato dela ser carregada ou não, para a solubilidade, não vai fazer muita diferença. Ela tendo polaridade com ou sem carga, ela consegue se dissolver em solução aquosa, porque ela vai interagir com as moléculas de água. Se eu tenho um componente polar sem carga, ele interage porque ele tem polos diferentes. Se eu tenho um componente polar com carga, ele também interage com a água, porque ele vai ter obrigatoriamente polos diferentes, já que ele tem carga. Entendi, obrigada. Mais dúvidas? Professor? Oi. Existe um componente apolar carregado? Componente apolar carregado, não. Porque se você tiver carga, você vai ter um somatório de cargas diferente de zero, certo? Então, você vai ter um componente que vai ter uma carga positiva ou uma carga negativa. Se ele expõe uma carga, seguramente ele vai ter esse polo. Ele pode ser, se for uma molécula, um íon muito pequeno, ele todo vai ser positivo. Por exemplo, o íon sódio, ele tem carga positiva. Então, ele vai interagir com componentes polares, porque ele vai ser atraído pelo polo negativo. Tá? Então, não dá para ser apolar com carga. Ok? Mais perguntas? Sabrina, talvez você esteja falando alguma coisa, mas seu microfone está mudo. Eu estou vendo que está o quadradinho verde aqui em volta, mas o microfone está mudo. Não, estava falando não, professor. Ah, tá certo. Desculpe. Professor? Oi. Já pode trocar para lipídios? Sim, acho que sim. Não teve mais perguntas sobre água. Deixa eu mudar aqui. Lipídios. Diga, qual que é a sua dúvida sobre lipídios? Eu entendi mais ou menos os triacilgliceróis, mas os outros dois, o triglicerol fosfolipídio e o esfingolipídio, não entendi muito bem. Tá, então vamos ver aqui essa história dos lipídios que têm ácido graxo na estrutura. Então, dos que têm ácido graxo na estrutura, você disse que entendeu relativamente bem aqui os triacilgliceróis. Vou colocar no vermelhinho aqui para apontar. Então, vamos lá. Os triacilgliceróis são os que vão ter um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Esse aí está tranquilo para você. Agora, além desse aqui, existem os glicerofosfolipídios,
que tem o glicerol, né, que ele é um glicerofosfolipídio. Tem 2 ácidos graxos, mas por ser um fosfolipídio, ele tem um fosfato e tem alguma outra coisa polar ligada a esse fosfato. Então, ele é parecido com o triacilglicerol, né? Ele tem o glicerol, 2 ácidos graxos, só que na terceira posição, o glicerofosfolipídio, em vez de ter um ácido graxo, tem um negócio polar, que é o fosfato ligado a algum outro componente polar. Daí esse glicerofosfolipídio ser anfipático e o glicerol e o triacilglicerol ser apolar. Esse glicerofosfolipídio ficou claro? Sim, o que caracteriza ele ser anfipático e o outro ser apolar é só a ligação de fosfato. Isso. Ok. O triacilglicerol ele é apolar porque os oxigênios dele não estão ligados a hidrogênios, quer dizer, você não tem diferença grande de eletronegatividade. Então, você não vai ter formação de nenhum dipolo com grande intensidade. Então, ele fica completamente apolar. Já o fosfolipídio tem esse grupo fosfato, que você pode ter hidrogênio ligado aqui ao oxigênio, fazendo uma região polar, e ligado a ele você pode ter outros componentes que também tenham polaridade. Então, você vai ter uma região polar, nessa extremidade aqui ligada ao fosfato, e uma região apolar com essas cadeias longas dos ácidos graxos. É por isso que a estrutura deles é tão diferente, né? O formato deles é muito diferente. Sim. Se a gente esquecer dessa parte polar aqui, ele vai funcionar como um triacilglicerol pequenininho. Mas essa parte polar faz toda a diferença, porque vai permitir a interação com regiões polares também. Daí a história dos anfipáticos, que interagem com apolares de um lado e polares do outro. Entendi. Já os esfingolipídios, a gente vai ter também os esfingofosfolipídios e esfingoglicolipídios. E a diferença deles é que eles não usam glicerol, eles usam esfingosina. A esfingosina, então, vai fazer o papel do glicerol, ligando o ácido graxo e o componente polar, e também vai fazer o papel de um dos ácidos graxos, porque a esfingosina já tem na sua estrutura uma cadeia carbônica longa apolar. Ok? Entendi, sim. Joia. Tem dúvida no chat. Opa, deixa eu abrir o chat, que quando eu abro a tela aqui, eu esqueço de abrir o chat. Cadê? Posso ter explicações? Esse programa está no Aprender. Hoje eu não usei nenhum programa, mas aquele programinha de água que eu tinha usado na aula está no Aprender, sim. E, assim, mas o que eu estou usando hoje, as apresentações aqui de PowerPoint que eu estou usando hoje, também estão no Aprender. E a Gabriela perguntou aqui, diferença estrutural entre lipídios esteroidais e lipídios que contêm ácidos graxos. É que um tem a cadeia fechada, outro tem a cadeia aberta. Sim e não. Essa é uma diferença, né? Quer dizer, os lipídios que contêm ácidos graxos têm cadeias abertas, né? Tem cadeias lineares longas e bastante flexíveis. Já os que não têm ácido graxo na estrutura vão ter cadeias com anéis, que é o que você deve estar chamando de cadeia fechada, né? Então, você vai ter anéis na estrutura que acabam encurtando a cadeia, ele fica uma estrutura mais compacta. Então, por não ter nenhum ácido graxo na estrutura, ele fica com uma cadeia mais compacta e tem anéis nessa estrutura. São essas diferenças. O programa de aulas. Sim, Gabriel, o programa de aulas tem lá no comecinho do Aprender, da disciplina no Aprender. Professor? Oi, fala.
Nessa questão da diferença entre os esteróides e os ácidos graxos e os lipídios que têm ácido graxo, também pode ser citada a presença dessas hidroxilas ou não? Depende, porque os esteroides têm uma hidroxila na ponta ou algumas hidroxilas pela cadeia, né? Então eles são anfipáticos. E o ácido graxo isolado também tem uma hidroxila na extremidade, mas só o ácido graxo. Quando a gente passa a tratar de lipídios que contêm ácidos graxos, o ácido graxo vai ter um grupo, um hidrogênio ionizável na extremidade, né? Ele tem uma extremidade polar. Mas os outros lipídios que contêm ácido graxo, então os triacilgliceróis, não tem isso, né? Os fosfolipídios não vão ter no ácido graxo, mas tem uma região polar que vai ter hidroxila exposta. Então, nos glicerofosfolipídios e nos esfingolipídios, você vai ter regiões polares expostas também. Então, os esteroidais e alguns lipídios que têm ácido graxo têm região polar também. Tá? Isso não dá para ser considerado, o fato de ser anfipático, não dá para ser considerado uma diferença entre eles, não. Entendi. E, professor, tem alguma importância da presença dos esteroides na membrana da célula eucariótica, além de controlar a fluidez da célula, da membrana? Além de controlar a fluidez, tem algumas consequências disso, né? Porque a história da fluidez, como a estrutura do esteroide é bem mais compacta, ele praticamente dificulta a interação dos outros lipídios entre si. Se dificulta a interação, a fluidez aumenta. Né? Aquela mesma história do ponto de fusão lá que foi conversado. Agora, esses esteroidais, eles podem induzir, por exemplo, a formação de regiões na membrana com fluidez maior ou menor. Então, você pode ter, na própria membrana, regiões que são chamadas de jangadas. Quer dizer, são pequenas ilhas com menor fluidez, com estruturas mais compactas, que ficam passeando em conjunto pela membrana que tenha maior fluidez. Tá? Então, você tem isso que são chamadas de jangadas lipídicas. São regiões de lipídio que navegam juntos pela membrana. Você tem uma região menos fluida com uma que num meio com maior fluidez. E isso vai permitir regiões de interação da célula, por exemplo, com outras, ou motilidade celular, processo de fagocitose, tudo isso vai estar associado tanto a essas jangadas quanto à fluidez da membrana. E essa fluidez significa dizer que ele controla o que entra e sai da célula ou não? Controla o quê? Que entra e sai da célula. Sim, é uma das formas de controle. Tá? Por exemplo, nesses mecanismos de endocitose e exocitose que dependem de variação de membrana. Então, por exemplo, a liberação de vesículas, né, é muito dependente da fluidez da membrana, para que a célula possa, numa determinada região dessa membrana, fechar uma vesícula e mandar isso para fora. Ela vai liberar um pedacinho de membrana com algum conteúdo do citosol. Então, isso tem que ter fluidez em algumas regiões e tem que ter perda de fluidez em volta para você conseguir fechar isso e liberar a vesícula. E o processo oposto também de endocitose envolve alterações na fluidez da membrana para controlar esses processos. Professor? Diga. A presença dos esteróides nas células pode ser considerada também mensageiros intracelulares? Sim.
Você tem... Mas entre células vizinhas? Isso é um pouquinho controverso. Tem alguns esteroides que sim, com certeza, tá? Que são sinalizadores. Agora, por exemplo, eu já vi em alguns artigos o pessoal considerando colesterol como um mecanismo de sinalização. E já outros autores colocam que não, colesterol não tem como função a sinalização. Simplesmente ele pode ser liberado em lipoproteínas e outras células reconhecem receptores das lipoproteínas e vão incorporar isso. Mas você tem alguns esteroidais que são os hormônios esteroidais, por exemplo, que vão fazer o papel principal deles de sinalização à distância entre tecidos diferentes. Tá? Entendi. Obrigada. Professor? Diga. No chat estão pedindo para explicar fosfolipase. Opa, sim. Deixa eu colocar a figurinha delas aqui. Cadê? Aqui. Então, essas fosfolipases são enzimas, né? Vocês vão ver mais para frente aí no estudo de enzimas, que são moléculas que vão catalisar, vão acelerar a velocidade de algumas reações. Nesse caso, são enzimas específicas que se ligam a fosfolipídios e vão catalisar reações de hidrólise, que vão catalisar a quebra de algumas partes desse fosfolipídio. Então, está mostrado aqui, você tem 4 tipos de fosfolipase ilustrados aqui, cada um deles catalisando a quebra de um tipo específico de ligação do fosfolipídio. Fosfolipase A1, liberando o primeiro ácido graxo. A2, liberando o segundo ácido graxo. Fosfolipase C, liberando o fosfato mais o que estiver ligado a ele. E fosfolipase D, deixando o fosfato, mas liberando o grupo que está ligado a ele. Essas fosfolipases vão estar envolvidas em diversos processos biológicos, né? Geralmente de sinalização, mas podem estar envolvidos desde sinalização até obtenção de alimento. Então, por exemplo, num animal, ele mesmo pode ativar fosfolipases e disparar um processo inflamatório, que vai liberar um sinalizador para dentro da célula. Então, você pode degradar alguns fosfolipídios de membrana e liberar uma parte disso para dentro da célula. Essa parte liberada funciona como sinalizador, estimulando ou inibindo cascatas de reações dentro da célula, que vão levar à formação de uma resposta inflamatória. Então, se essa célula for, por exemplo, uma célula do endotélio, do epitélio que reveste os vasos por dentro, essa sinalização pode avisar para leucócitos que estejam passando por ali que tem dano tecidual naquela região. Esses leucócitos vão fazer esse tipo de processo também e vão liberar substâncias que podem atrair outras células, outros leucócitos para lá, ou podem começar a liberar moléculas que degradam micro-organismos ou que degradam resto de tecido lesado. Então, você tem essa resposta inflamatória que pode ser controlada por essas fosfolipases. Mas em outros animais, elas podem funcionar de um jeito completamente diferente. Você pode ter uma serpente que injeta fosfolipase e, ao injetar fosfolipase, ela dispara uma resposta inflamatória muito intensa e essa resposta inflamatória vai fazer com que outros componentes da peçonha injetada consigam chegar na circulação e vão causar efeitos cardiotóxicos, neurotóxicos e vão imobilizar esse animal, permitindo que a serpente se alimente. Então, você tem mecanismos de obtenção de alimento que simulam uma resposta inflamatória para facilitar a ação de outros componentes. Você tem vários tipos de resposta aí. Ficou claro como é que funciona a fosfolipase, Ana? Joia. Mais dúvidas? Professor, mais cedo alguém falou que teve dúvida na questão 2, de lipídio, que pergunta qual a semelhança e a diferença estrutural entre
triglicerídeos e sabão, e como o sabão pode facilitar a remoção de triglicerídeos em uma superfície. Joia, vamos lá então. Triglicerídeos estão aqui, e o sabão, ele é um sal de ácido graxo. Então, o sabão vai ser um ácido graxo liberado com um sal, por exemplo, um sódio presente aqui também, que pode interagir com esse oxigênio livre. Se você vai ter um sabão, você vai ter componentes anfipáticos, né? Essa região polar e essa região apolar. E o triacilglicerol, o triglicerídeo, ele é apolar. Então, como é que vai funcionar isso? O sabão vai ter uma tendência à formação de micelas. Mas essas micelas vão estar associadas a outros componentes apolares, não só a cauda dos anfipáticos. Além da cauda dos anfipáticos, a gente vai ter esses triacilgliceróis que são completamente apolares e vão estar interagindo com essas caudas de anfipáticos. O que vai acontecer então? Vão ser formadas partículas ou micelas muito maiores, porque no centro elas vão ter aglomerados de triacilglicerol, aglomerados de apolares. E na superfície elas vão manter a interação com o meio aquoso. Então, por que o sabão funciona para retirar apolares de superfície? Por que o sabão funciona para limpar uma panela engordurada? Porque quando você passa sabão ali, você está, ao esfregar, ao agitar isso, você está induzindo a formação dessas micelas que vão englobando os componentes apolares. E quando você passa a água que passaria direto por cima dos apolares, porque não interage com ele, agora ela passa carregando essas micelas, porque a superfície das micelas interage com a água e arrasta junto os apolares que estão no interior da micela. Professor? Oi. Mas nos slides anteriores eu tinha falado que a bicamada que a micela do sabão forma é ao contrário, né? Que fica a parte apolar para fora. Isso, a bolha de sabão vai ficar com a parte apolar para fora e a parte apolar para dentro, interagindo com o ar. Nessa bolha de sabão, você poderia até ter dentro dela algumas regiões apolares com lipídio, mas isso quebra a estabilidade dela, porque isso vai ter uma massa muito maior e essa bolha acaba rompendo a estrutura. Então, a parte do sabão que limpa mais não é a bolha. A parte do sabão que limpa mais é a que você não vê. É aquela que, quando você espreme a esponja embaixo da torneira, sai um monte de bolinha, de espuminha, e sai um líquido leitoso. Esse líquido leitoso é que contém grande parte das micelas que tem a gordura. Essa espuminha branca, a grande maioria dela é sabão formando bolhas de sabão que não está carregando gordura. Então, é sabão a mais que foi colocado ali. Então, por que você tem essa... Até dá para fazer uma brincadeirinha aí, puxando um pouco para o cotidiano. Por que você tem gente que fala que o que limpa no sabão não é a espuma, e tem gente que fala que a louça só está limpa quando a esponja está espumando bem? Os dois estão certos. Por quê? O que limpa, de fato, não é a espuma. O que limpa são as micelas que estão sendo formadas, que estão carregando os apolares. Mas e por que o outro que fala que a louça só está limpa quando a esponja está espumando? Porque se a esponja está espumando, significa que a quantidade de detergente que você colocou foi suficiente para fazer micelas com aquela gordura e ainda sobrou um pouquinho para fazer bolha. Então, não está faltando. Você, de fato, tirou toda a gordura que estava lá. Até sobrou um pouquinho de sabão. Fez sentido? Sim, total sentido. Mas, professor, existe, por exemplo, tem, principalmente fora do Brasil, os shampoos, detergentes, eles não fazem tanta espuma. Inclusive, dá muita sensação de que não está limpando as coisas. Isso. Mas falam que esses normalmente são os que mais limpam. Por quê? Isso.
Aí depende um pouquinho também da característica do ácido graxo usado para fazer o sabão. Usando ácido graxo, por exemplo, uma boa parte desses biodegradáveis vão ser formados por lipídios anfipáticos que podem ser consumidos por micro-organismos. Então, eles vão se degradar com mais facilidade quando caem no ambiente natural, quando caem no sistema de coleta. E também tem alguns que têm uma tendência maior a fazer bolhas, pelo tamanho da cadeia, pela quantidade de insaturações, outros têm uma tendência menor a fazer bolhas. E esses com tendência menor a fazer bolhas interagem melhor com as gorduras, com os triacilgliceróis. Então, esses sabões que espumam menos, limpam mais, porque estão fazendo menos bolha e estão tirando mais gordura. Mas você não tem essa noção de se colocou o suficiente ou não. Então, você precisaria ter mais cuidado na hora de colocar para não dar uma apertada no frasco de detergente, que essa porcaria não está espumando. Não está espumando porque Pois eu acabei com o meu shampoo, desse jeito aí. Por aí. Ele limpa muito sem fazer muita espuma. Você esfrega, o negócio não faz espuma, mas tá limpando. Pois é. É horrível. Que a gente está acostumado com os agentes que fazem espuma, que dão um indicador para a gente de, ok, você já limpou o suficiente e agora está fazendo espuma porque está sobrando. Professor, e aqueles sabonetes que são o contrário, tipo de shopping, que já vem na sua mão a espuma, eles limpam também? Limpam também, porque você vai ter anfipático. Mas normalmente ele é um pouquinho menos eficaz. Tá? Porque ele... entendi. Normalmente esses que fazem mais espuma têm uma cadeia um pouquinho mais curta. E interagem de outra forma. Então eles têm uma tendência um pouco menor a formar essas micelas grandes. E aí vão formar mais bolha e menos micela, ou micelas menores. Mas limpa também. Não é só, isso aqui não limpa. Limpa. Tá? Mas depende do objetivo aí. Sem contar que esses que estão só com espuma, se forem vendidos por volume, você vai estar vendendo um grande volume de ar pelo preço de shampoo. Esperto, muito esperto. Nossa, verdade, deve render mais, sei lá. Mas é tão mais bonitinho. Pois é. É o que a gente paga para ter a sensação agradável, né? Vamos lá, gente. Mais perguntas? Acabou? Joia. Para mim, ok. Para mim, ok também. Para mim também já está tudo certo. Também. Gente, eu queria agradecer vocês e dar os parabéns, porque essa turma está estudando com antecedência, está trazendo dúvidas para discutir, pediram uma aula de discussão de dúvidas longe da prova. Raridade isso. Gostei de ver. Joia. Vamos mantendo esse ritmo que vai ter resultado muito bom. A gente que agradece você ter aceitado dar aula para tirar dúvida. Tá, joia. Com certeza. Obrigada pela paciência e por explicar várias coisas assim várias vezes e com calma. Obrigada. Ajudou bastante. Que bom. Precisando, podemos marcar outras aí. Legal, então, gente. Até que semana que vem, se tiver muita dúvida, qualquer coisa a gente te manda mensagem lá no Aprender. Isso. Aí refaz na sexta-feira, pode ser? Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa, como é que está o calendário aqui de vocês. Semana que vem. Tem aula online. Professor, essa aula vai ter presença ou não? Pode colocar, foi no horário de aula normal, coloca assim.
A gente tem que escrever no chat? Isso, escrever presente, pode colocar o nome ou a matrícula e presente, né? Evitar aí a questão de homônimos. Isso, semana que vem, se precisar, podemos marcar outro, porque a próxima live, cadê? A online foi aqui dia 26. Aí a próxima aula online estaria marcada para dia 9, que já seria a aula de revisão. Né? Mas se aparecer dúvida antes, a gente pode marcar. Sexta-feira, dia 4, pode ser. Se tiver dúvida até lá, podemos. É porque logo depois já vai ter a aula online de revisão na quarta, dia 9. Mas se tiver muita dúvida para discutir, podemos marcar alguma para sexta, dia 4, sem problemas. Que aí dia 9 A tem gente te aula de avisa revisão. no Aprender, Isso. se precisar. No Aprender ou no grupo do Telegram, pode ser tranquilo. Tá? Se precisar de outra aula aí, a gente dá um jeito de encaixar. Que aí na semana do dia 9 vai ter a aula de revisão, mais discussão de dúvidas. Aí dia 11 dispara o processo do fórum para discutir dúvidas no fórum também. Não, peraí. Isso. Dia 9 tem uma aula, dia 11 dispara o fórum, dia 16 tem a outra aula de revisão dos monitores. Então ainda tem bastante oportunidade para a gente discutir. Mas, de novo, se for necessário, marcamos alguma no meio do caminho aí para discutir mais. Legal, pessoal. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, Até mais, professor. professor. Obrigada. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, professor. Obrigado, professor. De nada. Tchau, tchau.